De homem mais rico do Brasil e oitavo do mundo para o maior perdedor do ano. Em linhas gerais, essa é a trajetória de Eike Batista. Mas como seu império desmoronou tão rapidamente? E como o ex-bilionário, que já foi o empresário mais influente do Brasil, foi parar na prisão? É isso que você verá nesse vídeo. Nascido no interior de Minas Gerais, Eike Batista é filho de mãe alemã e pai brasileiro. O pai, ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce, ofereceu uma boa situação financeiramente. No início de sua adolescência, ele foi morar em Genebra, na Suíça, por causa da carreira do pai, e morou também na Alemanha e na Bélgica. Quando retornou ao Brasil na década de 80, Eike Batista já tinha um tino empreendedor e começou a trabalhar com o comércio de ouro e diamante na Amazônia. Comprou a primeira mina aos 24 anos, já tendo um patrimônio de 6 milhões de dólares, um ano depois. Já aos 29 anos, era dono da TVX Gold, uma companhia listada na Bolsa de Valores de Toronto. Sim, o X característico no nome de suas empresas começou nesta época, sendo repetido nos próximos negócios. Esse X se devia ao fato de a letra ser usada na matemática para identificar a operação da multiplicação. Eike Batista queria, mais do que tudo, multiplicar sua riqueza, e foi isso que ele fez, por um tempo. Em 1998, ele saiu da TVX Gold após ter triplicado a empresa de tamanho. Com um patrimônio de 1 bilhão de dólares, ele fundou a Holding EBX, base de vários investimentos na época, criando 16 empresas a partir dela. A primeira foi a MPX, do setor de energia, que construiu a usina termoelétrica Termo Ceará, após a grande crise energética no Brasil em 2001. A usina custou cerca de 150 milhões de dólares e foi vendida para a Petrobras depois. Em seguida, veio a MMX, empresa de mineração, com outras empresas surgindo na área de óleo e gás, indústria naval, logística, entre outras. Todos foram grandes projetos e mostraram a visão e ambição do empresário de se arriscar em setores muito diferentes um do outro. Quando lançou o primeiro vídeo institucional, uma frase chamou a atenção: "Irei aonde ninguém vai". Isso mostrava que ele não tinha medo do risco. Suas empresas cresciam sem parar, e sua vida pessoal começou a ocupar os noticiários também. Começou quando Eike se casou com a ex-modelo Luma de Oliveira, modelo famosa na década de 90. Quem não se lembra do desfile na Sapucaí, em que Luma desfilou com uma coleira cravejada de joias com o nome de Eike? Luma é mãe dos seus filhos Olin e Thor. Eles se separaram em 2003. A fama abriu portas com a classe política, principalmente no Rio de Janeiro, na época em que Sérgio Cabral era governador. O empresário e o político ficaram bastante próximos, inclusive com empréstimos de avião ao ex-governador, mas essa relação traria problemas para Eike. Você vai ver como se deu isso tudo, e ainda como essa relação e o petróleo levaram Eike para a prisão e a quase falência das suas empresas. A saga do petróleo começou quando ele já era um bilionário. Logo que o pré-sal foi descoberto, essa riqueza despertou não só o seu interesse, como o de muitos empresários e investidores. Só que a riqueza era tão grande quanto o seu tamanho, o que tornou o pré-sal difícil de ser explorado por apenas uma empresa, a Petrobras no início. O governo anunciou que o pré-sal poderia ser explorado pela iniciativa privada através de leilões, animando grandes empresas, pois era uma atividade muito lucrativa. E no Brasil, isso era um monopólio do Estado até então. Eike sabia que não poderia perder essa chance, e não perdeu. Em 2017, o governo fez o tão aguardado leilão, com a OGX arrematando 21 dos 25 blocos de exploração. Um desempenho impressionante para uma empresa fundada meses antes, que já disputava contra empresas de grande porte, como a própria Petrobras. A agressividade da petroleira de Eike foi tão grande que a imprensa noticiou na época que a Petrobras tinha sido apenas uma coadjuvante no leilão. O valor total gasto para explorar essas áreas foi de 1,4 bilhão de reais. Um valor bem alto, mas que parecia pequeno para o potencial lucro. Eike utilizou sua influência para levantar esse montante junto a grandes investidores internacionais, que confiaram nele para a exploração dessas bacias de petróleo, dos poços com potencial mais lucrativo da área do pré-sal. Um fator foi determinante para que a OGX largasse na frente na disputa pelas reservas petrolíferas: a mão de obra contratada. Engenheiros, geólogos e executivos renomados se juntaram nessa investida do Império X. Dentre os contratados, nomes como Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e que na época era presidente da Petrobras Distribuidora. Ele foi uma das principais contratações, mas não foi a mais importante,
porque existia outra pessoa, Paulo Mendonça, um geólogo que fez parte da equipe que descobriu o pré-sal. Ele passou a ser conhecido como Mr. Oil e seria uma pessoa muito importante para a ascensão de Ike, mas para sua queda também. E qual o motivo da contratação ter trazido grandes problemas? Esses especialistas eram funcionários do alto escalão da Petrobras, que quando saem dos seus cargos no governo federal ou da estatal, precisam obrigatoriamente passar por uma quarentena, período em que não podem trabalhar para o setor privado na mesma área em que atuavam. E o governo brasileiro não aprovou isso, pois essas contratações foram feitas antes do leilão. E aqui está o porém do leilão. Diante das investidas de Ike Batista em contratar funcionários que estavam em quarentena, o governo decidiu não leiloar as camadas do pré-sal mais promissoras. Ou seja, as bacias arrematadas pela OGX não estavam dentro dessa zona mais propícia na exploração de petróleo e gás no Brasil. Então espere aí, se o governo anunciou que as principais áreas do pré-sal não iriam mais a leilão, por que a OGX continuou no leilão, mesmo assim? Porque Ike foi convencido pelo Mr. Oil de que as bacias fora daquela área também eram muito valiosas. De 2017 a 2012, a empresa investiu pesado na busca do ouro negro. Nesse intervalo de 5 anos, Ike viveu seu ápice empresarial, enquanto sua vida pessoal enfrentava polêmicas, como quando seu filho Thor atropelou e tirou a vida de um ciclista na Rio Petrópolis em 2012. Thor foi absolvido em 2015, mas a repercussão do incidente foi péssima para a família, e mesmo após o julgamento a seu favor, a polêmica continuou. Em 2008, a OGX abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, que foi na época o maior IPO da história do Brasil. Ela captou 6 bilhões e 700 milhões de reais. Ike prometeu que a OGX em 2019 produziria 2 milhões e 900 mil barris de petróleo por dia, mais que toda a prospecção da própria Petrobras. Com essa ilusão em mente, Ike Batista chegou a afirmar que a OGX valeria mais de $1 trilhão. Uma mentira que ele vendeu, com as ações da OGX valorizando muito depois disso. Para efeito comparativo, a Apple, empresa mais valiosa do mundo hoje, chegou à marca de $1 trilhão em valor de mercado apenas em 2018, mais de uma década depois de revolucionar o uso dos celulares como o iPhone. Será que dava para perceber que a promessa de Ike era ousada demais, ao ponto de ser irreal? Mas quem duvidaria dele? Em 2012, a fortuna de Ike Batista chegou ao seu apogeu, $30 bilhões. No mundo, apenas 6 pessoas estavam à sua frente, de acordo com a Forbes. Entre esses 6 bilionários estavam Bill Gates, Bernard Arnault e Warren Buffett. Hoje, Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton, é o homem mais rico do planeta. Só que na época em que Ike esteve no top 10 dos mais ricos do mundo, muitos acreditaram que ele se tornaria, logo logo, a pessoa mais rica da Terra. Ele era conhecido por ser um bilionário vaidoso, excêntrico, e por seus bordões como o famoso "It's all about money", ou "tudo é uma questão de dinheiro". Ele também tinha paixão pelos holofotes, patrocinava times de vôlei, exibia carros luxuosos e até doou 3 milhões de reais para o programa Teleton, por meio de uma ligação com Silvio Santos. Mas o jogo ia virar para Ike e começaria seu inferno astral. As coisas na OGX começaram a não ir muito bem, pois Rodolfo Landim, o braço direito do bilionário e cofundador da petroleira privada, havia abandonado o barco por graves desentendimentos com Ike. Ao mesmo tempo, a promessa de Mr. Oil não se concretizou, quando a OGX anunciou que havia numa das bacias apenas 5 mil barris de óleo por dia, quando havia prometido o triplo disso. O petróleo estava lá, mas numa quantidade tão pequena que causou uma péssima reação do mercado financeiro. Em junho de 2013, a companhia enfim anunciou que não havia mais como tornar os campos viáveis economicamente. Como num castelo de cartas, a empresa de petróleo fez todo o grupo EBX ruir. De sucessora da Petrobras a um fiasco sem precedentes na história brasileira. Naquele ano, ela entrou com pedido de recuperação judicial, incapaz de pagar as dívidas que havia contraído para sustentar um projeto grandioso e ilusório. Àquela altura, a petroleira tinha mais de 11 bilhões de reais em dívidas e 744 milhões de reais em valor de mercado. Isso acabou por contaminar o Império X inteiro, pois a credibilidade do Grupo X foi pro buraco, já que Ike havia usado suas outras empresas para capitalizar a sucessora da Petrobras. A queda do homem mais rico do Brasil foi assustadora, na mesma medida que as ações do Grupo EBX. Mas esse ainda não era o fundo do poço.
O que mais poderia acontecer nesse caso? Eike Batista tinha linha direta com grandes políticos, especialmente no Rio de Janeiro, governado por Sérgio Cabral na época. Essa relação culminou num processo criminal. Eike foi condenado em 2018 a 30 anos de prisão por pagar 52 milhões de reais de propina a Sérgio Cabral. O valor era para que o então governante do Rio de Janeiro beneficiasse empresas do grupo EBX. Contudo, Eike já havia sido preso um ano antes dessa condenação. Em 2017, ele estava em Nova York quando teve sua prisão decretada, justamente pela propina paga a Cabral. Chegando em sua terra natal, o Brasil assistiu à prisão do controverso ex-bilionário, saindo do avião escoltado pela Polícia Federal. Em 2016, quando o Império X estava desmoronado, ele afirmou ter pago 4 anos antes mais de 2 milhões de dólares a Guido Mantega, então ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. A operação foi feita através de contratos falsos, segundo Eike afirmou na época. A revelação levou o ex-ministro da Fazenda para a cadeia temporariamente. Mas uma condenação que repercutiu bastante, e já comentamos o crime aqui no vídeo, foi sobre a manipulação do mercado de capitais. Quando Eike alardeou que a OGX conseguiria produzir milhões de barris por dia e que valeria em breve R$1 trilhão, o mercado ficou eufórico. Mas naquele momento, ele sabia que isso era mentira, ou na melhor das hipóteses, era uma especulação baseada em estudos bastante tendenciosos. A OGX nunca produziu uma gota de petróleo sequer nos poços onde ela dizia que havia bilhões de barris. Portanto, em 2020, novamente foi condenado a 8 anos de reclusão por manipular e induzir agentes do mercado a comprar ações que não valiam o que ele prometia, por meio de informações falsas. Acabou por aí? Claro que não. No outro processo, em 2021, também relativo a anúncios irreais de Eike, ele voltou a ser condenado por manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas. Dessa vez, a pena foi de 11 anos de prisão e uma multa de 871 milhões de reais. Nesse processo, a juíza da Justiça Federal Carioca afirmou na sentença que Eike demonstrou fascínio incontrolável por riquezas e uma ambição sem limites, que o levou a cometer atos altamente reprováveis em busca de lucro fácil. De lá para cá, Eike Batista alternou entre prisões e solturas, regime fechado e regime domiciliar, condenações e pagamentos de multas multimilionárias. Suas empresas foram vendidas e repartidas, mantendo participação minoritária em algumas e outras de forma majoritária. Bens foram penhorados, casas vendidas e carros apreendidos, inclusive a famosa Lamborghini que servia apenas de decoração. Todos esses bens foram a leilão para quitar as dívidas intermináveis do empresário. Incrivelmente perseverante, a antiga OGX, hoje Domo Energia, foi uma das líderes em 2022 em ganhos da Bolsa de Valores brasileira, considerando não só o Ibovespa. A alta do papel no período foi de mais de 180%. No entanto, não há o menor fundamento para a escalada das ações da petroleira, e o investimento em uma ação como essa, na prática, é mais uma aposta, já que desde 2018, o valor das dívidas da Domo é maior do que a do seu patrimônio. Eles nem sequer têm caixa para investir na exploração de petróleo, apesar de ainda deterem 20% da concessão do campo de Tubarão Martelo. A explicação para essa alta é que, por causa dessa concessão, as ações da antiga OGX ficam sensíveis às notícias que indiquem uma perspectiva de compra da própria companhia ou de eventuais parcerias que tragam capital para a empresa, o que possibilitaria a geração de caixa. E mesmo com uma alta acumulada de mais de 180% no último ano, a empresa do setor de óleo e gás tem encontrado dificuldade para passar do nível de R$1 por ação. Já a OSX, depois da recuperação judicial, hoje vive da gestão da locação de áreas operacionais no Porto do Açu. Ela segue gerindo a área arrendada para a construção do estaleiro, que nunca saiu do papel, dentro do porto desenhado por Eike. A área arrendada pela OSX hoje é alugada para diversos clientes. No primeiro trimestre, registrou receita líquida de 8,2 milhões de reais, mas um prejuízo líquido de 145,5 milhões de reais. Deficitária, a empresa não tem repassado dividendos aos acionistas nos últimos anos. Nem Eike, nem seus advogados se pronunciam sobre receber algum tipo de rendimento pela empresa. Ele tem também o restaurante Mr. Lane, fundado em 2006, mas como um hobby pessoal do que como um negócio para dar lucro. Ele sempre foi minúsculo perto dos números do grupo, e seu capital social hoje é de 8 milhões e 200 mil reais, uma gota perto de uma fortuna que atingiu 30 bilhões de dólares em 2012. Atualmente, o Mr. Lane enfrentou dívidas trabalhistas, mas parece longe de problemas financeiros mais graves.
Por outro lado, tampouco parece claro se rende lucro suficiente para repassar dividendos capazes de manter o padrão de vida de quem já teve bilhões de patrimônio. Ike tentou entre 2018 e 2019 uma carreira de influencer de empreendedorismo, um pouco palestrante, um pouco consultor, um pouco youtuber. Não deu muito certo. Agora, já são 5 anos longe dos holofotes, apesar de ter mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. It's all about money, um bordão extremamente verdadeiro. No melhor momento de Ike Batista, era tudo sobre dinheiro. No pior, era tudo sobre dinheiro também. Olha, eu já criei mais de 20 projetos unicornianos. E meus projetos sempre nasceram do zero, né? Mas eles têm o potencial de ser empresa de bilhões de dólares. Como eu sei fazer isso em série, eu vou fazer de novo. O Ike vai voltar. O Ike vai fazer de novo. Em 2019, ele chegou a oferecer conselhos a Elon Musk. Disse que Musk estava passando a mesma coisa que ele. De acordo com sua análise, ambos atacaram vendedores com tweets ácidos e se manifestaram nas redes sociais de forma que mexeram com o mercado, o que os colocou na mira de reguladores. O dono do Twitter já veio ao Brasil em 2008, quando se encontraram. Se reencontraram na fábrica da Tesla na Califórnia, e Musk voltou ao Rio em 2014 para a Copa do Mundo, onde Ike ajudou a organizar sua agenda social. Eu o ajudei a ir a algumas festas. Ike, que já disse ao dono da Claro, Carlos Slim, para ficar de olho, pois lhe tomaria o posto de homem mais rico do mundo, afirma sempre que pode e quem quiser ouvir que dará a volta por cima. Segundo ele, o Porto de Açu trará de volta ao topo porque é maior que Manhattan. Também está nos seus planos o lançamento de um creme dental que promete regenerar o esmalte dos dentes. É esperar para ver. Um presidente da República deve proteger seu povo e fazê-lo prosperar. Mas Fernando Collor de Mello fez exatamente o oposto, ao trazer caos e pânico a todos quando tomou uma decisão inacreditável: confiscar a poupança dos brasileiros. Mas como isso foi feito? Quais foram suas consequências imediatas? E será que existe risco de sermos roubados pelo presidente novamente? Desde o Plano Real, o Brasil experimentou alguns períodos de forte dificuldade financeira, como a grande recessão de 2014 e a trágica crise pandêmica em 2020. Esses dois acontecimentos jogaram nossa economia no lixo. O primeiro deles, a recessão de 2014, que se estendeu até 2016, foi resultado direto das decisões e ações econômicas do governo de Dilma Rousseff. A presidente adotou uma política econômica terrível, que levou a inflação a corroer o país, enquanto o desemprego assolava todos e o PIB era incapaz de crescer. Foi um desastre que o Brasil ainda está se recuperando, pois por conta dele, tivemos a chamada década perdida entre 2010 e 2020. E justamente em 2020 veio outro grande desastre econômico, mas esse por culpa de um vírus que afetou o mundo inteiro. Mesmo assim, se juntarmos as inflações oriundas da crise de 2014 e depois das de 2020, não chegaremos nem perto do cenário apocalíptico que existiu no Brasil durante a década de 80 e o início dos anos 90. A hiperinflação aterrorizou todo o povo brasileiro. Talvez você se lembre perfeitamente. Se não lembra, seus pais lembram da memória agonizante de uma inflação estratosférica. Os preços mudavam durante o dia. A situação era tão grave que nos 8 anos anteriores ao Plano Real, o Brasil teve 4 moedas diferentes e chegou a registrar, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, uma inflação de 2.500%. Mas isso não começou de repente. A menos que um fenômeno externo aconteça, esse tipo de crise é construída pouco a pouco, fruto de um esforço hercúleo de incompetentes comandando o país. E gente incompetente governando o Brasil é o que mais temos em nossa história. A crise de hiperinflação teve suas raízes em uma série de fatores estruturais e políticos, incluindo políticas econômicas inadequadas, déficits fiscais crônicos e a incapacidade do governo de controlar o crescimento da dívida pública. Durante os anos 1970, a ditadura militar aproveitou os altos preços do petróleo para, com os lucros obtidos, investir numa industrialização massiva. Nesse período, curiosamente, foi quando mais foram abertas estatais no Brasil, principalmente aquelas consideradas estratégicas. O governo estava se colocando como indutor do crescimento e do desenvolvimento do país, interferindo até demais. Por um tempo deu certo, e assim aconteceu o milagre econômico brasileiro, quando experimentamos um forte crescimento. Mas isso teve um preço. O famigerado milagre econômico veio às custas do aumento do endividamento do governo e, consequentemente, da inflação. Já no início da década de 80 e nos anos derradeiros da ditadura, o Brasil estava com sérios problemas para pagar suas obrigações, elevando a taxa de juros.
A situação econômica provocou uma grande crise política que, em 1985, pôs fim a 20 anos de ditadura militar no Brasil e o retorno à democracia. Primeiro, veio um presidente civil eleito indiretamente, Tancredo Neves. Porém, como conta a história, e você deve saber, Tancredo sequer chegou a tomar posse, pois morreu antes disso. Então, quem se tornou de fato o primeiro presidente civil pós-ditadura foi José Sarney. Para muitos, o pior presidente que já tivemos. E olha que a disputa é boa. Durante o governo Sarney, múltiplos planos foram executados para acabar com a absurda inflação que assolava os brasileiros. Trocávamos de moeda como quem troca de roupa. Em 1986, adotamos o cruzado como moeda oficial. Não adiantou de nada, pois o país continuava com uma economia desorganizada, mantendo gastos exagerados e com uma dívida externa estratosférica. Ao implementar o cruzado, Sarney cortou 3 zeros da moeda para facilitar as contas e transações. Sim, cortou zeros, igualzinho ao que a Venezuela faz hoje em dia. 3 anos depois, veio o cruzado novo, uma tentativa fajuta de conter a inflação que já estava na casa dos 200% com folga. Novamente foram cortados zeros da moeda. Após essas tentativas, ainda vieram o Plano Bresser em 1987 e 2 anos depois, o Plano Verão. Eles tentaram consertar a economia da forma mais simplória possível, com o congelamento de preços e salários, uma intromissão absurda nas leis de mercado, onde a oferta e a demanda prevalecem sempre. Claramente não deu certo, pois essas medidas não conseguiram atacar as causas fundamentais da inflação. Então veio a primeira eleição direta e com sufrágio universal pós-ditadura. Finalmente, o povo escolheria seu líder após 2 décadas sem fazer isso. A disputa foi polarizada por 2 figuras que você conhece muito bem, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só como estávamos em boas mãos. Só que não. O pior estava por vir. Em 1989 podia não parecer, mas a disputa entre Collor e Lula era uma tragédia no melhor estilo: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Collor se consolidaria como o presidente mais jovem a assumir o cargo, tendo então apenas 40 anos. Era um sopro de esperança, um sopro de que, enfim, o Brasil deixaria o caos e o desespero para trás. Viveríamos uma plena e estável democracia com governantes sábios e conscientes. Afinal, Fernando Collor de Mello vendeu uma imagem praticamente perfeita para o público. Ele mantinha a imagem de alguém jovem, educado, consciente e competente. Um salvador. Bom, estava mais para um destruidor. Isso tudo por conta de sua ideia mais terrível: o Plano Brasil Novo. Dali em diante, tudo estava arruinado. Fernando Collor de Mello é uma figura marcante na história política do Brasil. Inicialmente, ele já havia sido marcante por sua eleição por voto popular direto, após tanto tempo sem o povo definir o próprio destino. Mas isso se tornou uma parte menos importante, diante de seu período caótico na presidência da República. E eu não estou exagerando. Sua trajetória é repleta de controvérsias e reformas radicais que traumatizaram o país e toda uma geração. Nascido em 1949, numa influente família política de Alagoas, Collor iniciou sua carreira política no início dos anos 1980. Antes de se tornar presidente, Collor foi prefeito de Maceió e governador de Alagoas. Sua gestão como governador foi marcada por um estilo de administração enérgico e por uma forte presença na mídia, o que lhe deu visibilidade nacional. Foi o pulo do gato. Há também quem diga que sua aparência contou para tamanho sucesso, mas não cabe aqui entrar nesse mérito desinteressante. Collor ficou conhecido como um caçador de marajás, pois prometia combater a corrupção e os privilégios dentro do governo. Porém, seu governo foi diferente de sua campanha. Logo após assumir, ele lançou um plano econômico que visava combater a hiperinflação, o famigerado Plano Brasil Novo, também conhecido como Plano Collor. Ele foi um desastre completo e absoluto. Na realidade, o plano foi tão ruim, mas tão ruim, que virou motivo de estudo sobre como não fazer o plano e muito menos como divulgá-lo. Antes de mais nada, é válido destacar que o então presidente promoveu uma significativa abertura da economia brasileira ao mercado internacional, reduzindo tarifas de importação e buscou modernizar a indústria nacional. Embora essa medida tenha contribuído para a modernização do setor produtivo a longo prazo, a curto prazo causou dificuldades para as empresas locais, que não estavam preparadas para competir com os produtos importados. Ali já estava claro que nossas empresas eram, em sua maioria, ruins quando comparadas aos produtos estrangeiros que passaram a inundar o mercado brasileiro. Obviamente, os consumidores logo correram atrás do que era bom, desprovidos de qualquer sinal de tolo patriotismo. O governo Collor também iniciou um programa de privatizações de empresas estatais, visando reduzir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência econômica. Logo, nos primeiros dias, ele também propôs uma forte reforma administrativa, onde simplesmente 81 mil funcionários públicos seriam demitidos. A ideia fazia sentido, pois buscava aliviar a folha salarial do governo, minimizando os gastos públicos.
Contudo, assim como boa parte dos planos econômicos de Fernando Collor de Mello, foi feito de uma forma exageradamente apressada e com uma péssima divulgação. Além disso, a Constituição limitava, e ainda limita, uma série de demissões despropositadas de servidores públicos. A estabilidade era e é garantida. Mas nenhuma dessas iniciativas se compara à mais polêmica de todas, que revoltou pessoas e até mesmo bancos. O fator central da impopularidade inacreditável de Collor, que até hoje figura entre os mais rejeitados pela população, o confisco da poupança dos cidadãos brasileiros. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República em 15 de março de 1990. Contudo, antes de tomar posse, ele fez um pedido inusitado ao então presidente José Sarney, que estava na reta final de seu mandato e sendo odiado por todo o país. Collor pediu que Sarney decretasse 3 dias de feriado bancário, começando no dia 14 de março e terminando no dia 16. O presidente e seus ministros sabiam do risco assumido ao tomar a decisão do confisco. O então presidente do Banco Central, Vadi Kubuki, buscou tranquilizar a população dizendo o seguinte: a caderneta de poupança é garantida por 2 governos, o que entra e o que sai, ninguém vai confiscá-la. Na dúvida, correntistas e poupadores formaram longas filas nos caixas eletrônicos durante o feriado bancário. Mas como era exatamente esse plano? Primeiro de tudo, ele foi anunciado precisamente no dia 16 de março, um dia após a posse e ainda com o feriado bancário em vigor. A coletiva de imprensa para anunciar o plano foi uma confusão por si só, pois já havia rumores que o governo preparava medidas impopulares. Afinal, por qual outra razão fechariam os bancos? A responsável por anunciar o plano foi a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Mal sabia ela que para sempre ficaria marcada na história do país e no imaginário das pessoas de uma forma extremamente negativa. O confisco se dava da seguinte forma: 80% de todos os depósitos das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem a 50 mil cruzados novos seriam congelados por 18 meses. Eles ficariam no nome da pessoa física titular, mas sob a tutela do Banco Central. No 19º mês, você poderia retirar o dinheiro que era seu e, em teoria, poderia retirar a qualquer instante. Além disso, houve uma troca de moeda novamente. Saímos do cruzado novo para o cruzeiro. Em bom e simples português, do dia para a noite, Fernando Collor de Mello pegou o dinheiro dos brasileiros. Não há necessidade de ser eufemista. Ele roubou o Brasil do dia para a noite. Não temos mais alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Essa foi a frase de Fernando Collor de Mello horas antes do anúncio do confisco. Ao congelar preços, salários, confiscar a poupança das pessoas e ainda trocar de moeda, o presidente tinha uma ideia clara em mente: reduzir o dinheiro em circulação, ao passo que aumentava ainda mais a taxa de juros. Assim, acabaríamos com a hiperinflação. Cerca de 80% do dinheiro aplicado, não só em cadernetas de poupança e em contas correntes, mas também em aplicações financeiras, ficou retido no Banco Central por 18 meses. Hoje, estima-se que o governo tenha confiscado cerca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 30% do PIB. Foi um roubo monumental. A partir de 19 de março de 1990, correntistas e poupadores, pessoas físicas e jurídicas, só conseguiram sacar 50 mil cruzados novos, cerca de R$8 mil em valores atuais. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais a partir de 16 de setembro de 1991, acrescidos de correção monetária e juros de 6% ao ano. Naquele dia 19, a situação havia se agravado nas agências bancárias. Pelo menos 10 milhões de brasileiros queriam tirar dúvidas com o gerente, conferir o valor do saldo ou sacar o dinheiro da conta. Em muitas agências, faltou dinheiro para tanta retirada. A situação ficou tão fora de controle que alguns gerentes chegaram a ser presos por não terem dinheiro suficiente em caixa para pagar os saques de seus clientes. Relatos de indignação e desespero se acumularam. Um agricultor em Campo Grande teve um dia de fúria ao ver que seu dinheiro estava bloqueado. Ele tinha acabado de vender uma propriedade da família e, com o objetivo de pagar os estudos dos filhos, havia depositado o dinheiro na caderneta de poupança. Indignado com o confisco, entrou no carro, avançou na direção de uma agência do Banco Safra e estilhaçou a porta de vidro. O presidente Collor destruiu os sonhos daquele agricultor e dos filhos dele. Os recursos aplicados nas cadernetas de poupança não eram dinheiro qualquer. Para muitos, era motivação para se viver. Um empresário de Blumenau, prestes a expandir seus negócios, ficou só com uma loja. Endividado, passou a tomar empréstimos e a hipotecar bens. Não aguentou e morreu de infarto em 1999. Esse, infelizmente, não foi um caso isolado. Múltiplos suicídios foram registrados. Para não fechar as portas, donos de bares e restaurantes passaram a aceitar cheques e a vender fiado. Negócios foram desfeitos, viagens canceladas, casamentos adiados e sonhos destruídos. O prejuízo foi irreversível.
Collor diz o seguinte quando confrontado sobre o episódio: "Não tenho conhecimento de aumento das taxas de suicídio que possa ser associado às medidas econômicas. Falências podem ter havido, mas são parte da dinâmica natural de uma economia competitiva." Zélia Cardoso de Mello também não mostrou muito remorso. Se pudesse voltar atrás com as informações que tinha naquele momento, não mudaria nada. Curiosamente, muitos políticos receberam bem a notícia do confisco. Aloísio Mercadante, um dos nomes mais influentes do PT, parabenizou Zélia pelo plano e disse que fariam o mesmo se tivessem no poder. Hoje, Mercadante é braço direito do presidente Lula e é chefe do BNDES. Em termos práticos, a inflação de fato caiu como o governo esperava. Isso deve ser admitido. Ela saiu de 84% ao mês para apenas 3%. Contudo, esse era um efeito passageiro das pessoas simplesmente não terem dinheiro. Logo, a inflação voltou para a casa dos 2 dígitos. Em 1993, já estava na casa dos 300%. Somente o Plano Real resolveria isso, mas não estamos aqui para falar dele. Se você quiser um vídeo sobre como o Plano Real salvou o Brasil, diga nos comentários. Fernando Collor de Mello fez o Brasil mergulhar num caos social. As pessoas simplesmente não tinham dinheiro. A presidência do homem que prometia um novo Brasil teve um final melancólico para ele. Seu governo foi abalado por denúncias de corrupção quando Pedro Collor, irmão do presidente, o acusou de estar envolvido em um esquema de tráfico de influência e corrupção, liderado por Paulo César Farias, seu tesoureiro de campanha. Essas acusações levaram a um crescente movimento popular pelo impeachment. Ele foi afastado temporariamente do cargo e o Senado iniciou o processo de julgamento. Diante da iminente condenação, Collor renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, na esperança de evitar a inelegibilidade. Isso foi inútil, pois o Senado prosseguiu com o julgamento, condenando-o por corrupção passiva e o tornando inelegível por 8 anos. Ele cumpriu a punição, se tornou elegível e adivinha o que aconteceu depois? Foi eleito senador, cargo que ocupou até 2023. Para se manter na política, ele apoiou Lula, Dilma, Temer e até Bolsonaro, tentando surfar na onda de cada candidato, como um parasita. Algumas pessoas esqueceram, e essa curta memória permitiu que ele continuasse atuando na política. Ainda hoje em dia, muitos brasileiros têm correções a receber e sequer sabem disso. Mesmo após mais de 30 anos do Plano Collor, o povo brasileiro ainda sofre as consequências do que deveria ter sido o marco de uma nova era para o país, mas foi apenas mais um capítulo de uma história manchada por corrupção e desesperança. Muitos brasileiros que viveram o terrível período do confisco ficaram traumatizados de verdade com a decisão do governo. Até hoje, existe um fantasma rondando o país, atiçando o medo de um presidente roubar nossas reservas novamente. Mas fique calmo, as chances disso acontecer de novo são inexistentes. Recentemente, surgiram informações distorcidas sobre uma poupança regional, que seria usada pelo presidente Lula para financiar obras na América do Sul. A palavra poupança foi usada para se referir a uma reserva financeira comum entre os países do continente sul-americano e não a caderneta de poupança dos brasileiros. Além disso, é constitucionalmente impossível a repetição daquele confisco. Desde 2011, é proibida a realização de medidas provisórias que visem a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Além disso, o contexto econômico de hoje é muito diferente de 1990. Mesmo as crises de 2014 e de 2020 não se comparam aos anos de hiperinflação. Então, fique tranquilo, mas não fique desatento. Não espere que o governo venha te salvar e tornar sua vida a mais próspera de todas. Ele não vai fazer isso. Nenhum governo vai. Só você pode fazer isso. Esqueça o governo que odeia o próprio povo. A única pessoa que pode te fazer prosperar é você. Continuando no assunto de governos, como Nayib Bukele salvou El Salvador do narcotráfico e da violência. É possível que o ditador mais legal do mundo esteja ampliando sua influência para toda a América Latina? É isso que eu te explico no documentário que está aparecendo na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.